Sabe aquela sensação de que a semana é uma correria sem fim e quando chega a sexta-feira parece que só sobrou o caos e pouca conquista? Pois bem, esta análise é sobre uma ideia poderosa que promete trazer clareza e controle para essa rotina: a revisão semanal. Pois é, essa é uma pergunta que muita gente acaba se fazendo, né? A semana passa voando, a lista de tarefas parece que nunca diminui e no fim fica aquela dúvida. Ok, muita coisa foi feita, mas o que foi de fato realizado? O que realmente importou? E aqui tá o pulo do gato. É muito fácil a gente cair na armadilha da ocupação. A gente corre de uma reunião para outra, responde e-mail sem parar, apaga o incêndio aqui, outro ali. Mas será que todo esse movimento está nos levando para mais perto dos nossos objetivos mais importantes? Quem nunca, né? A gente começa a segunda-feira com tudo planejado, cheio de boas intenções, mas aí aparece uma urgência, o telefone toca, novas demandas surgem e pronto. O plano vai por água abaixo. Quando vemos, a semana inteira foi gasta apenas reagindo aos acontecimentos, em vez de agir com intenção. Certo. Mas então como é que se quebra esse ciclo? A solução, na verdade, está num conceito bem simples, mas que pode ser transformador. É sobre descobrir o poder de uma pausa estratégica. É fundamental entender que a revisão semanal não é só mais uma tarefa para colocar na lista. Pelo contrário, pense nela como um momento de subir na torre de comando da sua vida, olhar o mapa e ter certeza de que o navio está indo na direção certa. É um tempo para refletir sobre o que deu certo, aprender com o que não deu e planejar os próximos passos com total consciência. E essa ideia não veio do nada, não. Ela vem de uma autoridade no assunto. O David Allen, que é o criador do famoso método GTD, diz que é essa revisão que conecta as grandes metas com as pequenas ações do cotidiano. É a ponte que transforma a estratégia em execução na vida real. E o mais impressionante, o investimento de tempo para ter todo esse controle é surpreendentemente baixo. Estamos falando de apenas 1 hora por semana. 1 hora para alinhar todas as outras 167, garantindo que elas trabalhem a nosso favor e não contra nós. Tá, mas o que exatamente faz essa 1 hora ser tão eficiente? A resposta está numa estrutura com 3 pilares essenciais que guiam todo o processo e nos tiram do caos para nos levar ao controle. Porque não é só sentar e pensar na vida de forma aleatória. O método GTD, que inspira essa prática, estrutura a revisão em 3 fases bem distintas. Cada uma tem um objetivo claro para nos levar de um estado de confusão mental para um de clareza, controle e até criatividade. E o que isso quer dizer na prática? Bom, primeiro, ter clareza. Significa esvaziar a mente, tirar absolutamente tudo que está ocupando espaço e colocar num sistema confiável. Segundo, se atualizar. É olhar para os projetos em andamento e ter certeza que os próximos passos estão claros. E por último, ser criativo. Usar esse espaço mental que acabamos de liberar para pensar em jeitos novos e melhores de fazer as coisas. Ok, a teoria é ótima, mas vamos para a prática. Como é que essa 1 hora se parece? Como a gente pode estruturar esse tempo para tirar o máximo proveito dele? O segredo para uma revisão que realmente funciona é ter uma estrutura, ter um mapa, um roteiro para o processo. Isso garante que todas as áreas importantes sejam cobertas sem pressa e com foco total em cada etapa. Um bom plano de jogo seria assim: 10 minutos iniciais para dar uma faxina mental e física. Depois, 10 minutos para refletir. O que funcionou na semana que passou? A maior parte do tempo, 15 minutos para cada, é para ação. Atualizar os projetos atuais e planejar a próxima semana. E, o que é muito importante, os últimos 10 minutos são para sonhar um pouco, para olhar além da lista de tarefas e pensar no futuro. E para deixar tudo ainda mais concreto e à prova de falhas, um checklist é uma ferramenta perfeita. Ele serve como um guia para garantir que nada seja esquecido. A ideia é criar um roteiro que ajude a revisão a ser sempre completa e consistente, semana após semana. A gente sabe, a parte mais desafiadora de qualquer método novo é sempre transformá-lo num hábito. Então, como garantir que a revisão semanal se torne, de fato, parte da rotina? A dica de ouro é agendar, bloquear o horário. Tratar esse compromisso como qualquer outra reunião importante. Sexta-feira à tarde é ótimo para fechar a semana com a mente limpa. Domingo à noite ajuda a diminuir aquela ansiedade da segunda-feira. E segunda de manhã? É para começar a semana já com o pé direito e foco total. A escolha do horário é pessoal.
E, claro, a tecnologia pode dar uma força. Aquele checklist teórico do método GTD pode virar um projeto com tarefas que se repetem toda semana num aplicativo, como o Todoist, por exemplo. Isso automatiza o lembrete e facilita muito na hora de seguir o passo a passo. Mas olha, é muito importante lembrar, não existe uma receita de bolo. O checklist é um ponto de partida. O ideal é ir adaptando, adicionando perguntas que são importantes para a sua realidade e focando no que é mais relevante para os seus próprios projetos e ambições. E para fechar, fica aqui uma reflexão. No fim das contas, não se trata apenas de organizar uma semana. É sobre compor um ano. 1 hora por semana se transforma em 52 horas de planejamento intencional ao longo do ano. Pense no poder cumulativo disso. Que direção isso poderia dar para a vida profissional e pessoal de alguém?